Meus queridos irmãos e irmãs, às segundas-feiras a igreja tem a tradição de se recordar das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Por que é que nós rezamos pelos fiéis falecidos? Vejam, em primeiríssimo lugar, nós devemos nos recordar que o purgatório é uma grande misericórdia de Deus. Uma grande oportunidade que Deus nos dá de nos prepararmos para vê-lo face a face. As pessoas, porque vão perdendo a fé católica, não entendem porque o purgatório é infelizmente necessário para aqueles que não se purificaram durante esta vida. Vamos colocar algumas ideias claras, básicas. Em primeiro lugar, há 500 anos atrás, começou a revolta protestante. E começou a revolta protestante exatamente ao redor dessa controvérsia das almas do purgatório. Lutero, que estava perdendo a fé, se revoltou contra a igreja que rezava pelas almas do purgatório, pelas indulgências, pelas missas, etc. Foi procurar na Bíblia se ali tinha alguma prova da existência do purgatório e decidiu que o purgatório não existe. O que existe somente é o céu ou o inferno. Por que que Lutero chegou a essa conclusão? Porque Lutero não acredita na santidade, como aliás nenhum dos protestantes acreditam em santidade. Eles ficam até irritados quando nós dizemos que alguém é santo. Para eles, santo é somente Deus, ponto e acabou. O que acontece é que nós, católicos, cremos que Deus, aquele que realmente é santo e fonte da santidade, Ele pode e Ele quer nos transformar para que um dia estejamos prontos para participar da sua glória no céu. Ou seja, nós católicos cremos que o pecador miserável, ele pode mudar, abandonar o pecado, entrar em estado de graça. Depois, uma vez que está em estado de graça, pode ir deixando os pecados veniais, depois deixando as imperfeições, se purificando, etc., e ser cada vez mais santo ainda nesta vida, de tal forma que, alcançada nesta vida uma grande santidade, uma grande purificação, essa pessoa, morrendo, vai direto para o céu, porque já está pronta, já fez a sua preparação aqui nessa terra. A santidade existe. Infelizmente, pelo que a gente vê em nós mesmos, ela não é a coisa mais frequente hoje em dia, mas a santidade existe, nós católicos cremos nela e nós precisamos querer essa santidade. Agora, dito isto, nós vemos a grande diferença com os protestantes. Para eles a santidade não existe, para eles a santidade não é possível. Para eles a santidade não passa de uma enganação. Por quê? Porque se nós entrarmos no céu, entraremos como pecadores. Aí você pergunta, mas o que é que distingue então quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Vai para o céu quem tem fé e quem não tem fé vai para o inferno. E essa é a única coisa que distingue
aquele que é salvo de quem se perde. Só uma questão de fé. Foi assim que começou essa revolução protestante. Esta falta de fé na santidade, falta de fé que nós podemos ser melhores, falta de fé que nós podemos nos santificar nesta vida. Acontece o seguinte, que de abismo em abismo, hoje, a maior parte dos protestantes nem sequer crê no inferno. Ou seja, a maioria dos protestantes, que começou lá dizendo, não precisa ser santo para ir para o céu, só precisa ter fé, agora, na prática, a maioria não exige nem sequer fé em Jesus Cristo, basta crer em alguma coisa. O importante é crer em alguma coisa. Já não se fala mais de inferno, já não se fala mais de condenação eterna. A maioria dos pregadores fala de fé para conseguir milagres, bens, prosperidade aqui nessa terra. A questão de céu e de inferno já tornou-se ultrapassada. Céu e inferno já não existem como problema. O céu é óbvio. E com isso, nós perdemos aquilo que foi a razão pela qual nosso Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo para nos salvar do inferno e nos levar para o céu. Nós católicos cremos que é possível sim, através da fé e dos sacramentos, abandonarmos o pecado, abandonarmos os pecados mortais todos e de uma vez, que é o propósito que se espera numa confissão. E a partir de estarmos em estado de graça, ir combatendo os pecados veniais um por um e transformando num processo de tal forma que nós nos purifiquemos ainda nesta vida, para nos prepararmos para o céu. Agora, infelizmente, como as pessoas que se salvam, nem todas, provavelmente a maioria, não alcançou a santidade nesta vida, então o que nos resta é ajudar estas pessoas depois de mortas. Então, para ficar claro, quando uma pessoa morre, na hora da morte, o destino eterno desta pessoa já está claro. Na hora da morte, ou ela está salva para sempre, ou ela está perdida para sempre. Não tem um meio termo. Não tem essa coisa de morreu, vamos rezar porque ainda não decidiu se está salva ou não. Nada disso. Se você tiver que decidir se você vai ser salvo ou não, vai ser nessa vida aqui. Depois da morte não tem mais decisão. A decisão já foi tomada. Quem morre está salvo para sempre ou está condenado para sempre. Agora, os que estão salvos para sempre, se ainda não estão prontos para contemplar Deus face a face, irão ser purificados no purgatório. Quem está no purgatório está salvo para sempre. Só não está pronto para ver Deus face a face. E essas almas que estão no purgatório precisam de nossas orações. Por quê? Para que elas possam, mais rapidamente possível, ir para junto de Deus. O sofrimento das almas que estão no purgatório é imenso e elas nada podem fazer, mas nós podemos. Nós podemos fazer algo por elas.
E é uma falta de caridade imensa não rezarmos pelas almas do purgatório. Por isso, ao celebrar na segunda-feira essa devoção das almas do purgatório, gostaria mesmo de incutir no coração de cada um dos fiéis de não abandonarmos em nossas santas missas, em nossas comunhões, em nossos terços, em nossos jejuns, novenas, sacrifícios, obras de caridade, não abandonarmos as almas dos fiéis que estão no purgatório. Nós precisamos ajudá-las sempre e ter muito em vista essa caridade imensa. Se você tivesse uma pessoa doente, sofrendo enormemente, você tivesse um analgésico para aliviar as suas penas, você daria esse analgésico. E se alguém, tendo uma forma de aliviar o sofrimento imenso daquele doente, recusasse esse auxílio, nós diríamos: isto é crueldade. Pois somos nós. Somos nós quando recusamos o sufrágio pelas almas do purgatório. Não podemos usar outra palavra a não ser descaso e crueldade, falta de amor. Nós precisaríamos ter esta caridade constante, essa recordação constante para com as santas almas do purgatório que já estão salvas e que precisam se preparar e se purificar para o seu encontro com Deus. Faz parte daquilo que é a nossa santa fé católica. Se nós formos lá nas catacumbas em Roma, vocês irão ver inúmeros testemunhos de que a igreja começou assim, rezando pelas almas dos falecidos. Nos túmulos lá, nos cemitérios cristãos, os parentes, amigos, fiéis iam visitar o túmulo e muitos deixavam ali escrito um pequeno grafite com um pregozinho, com alguma coisa, riscava na lápide, né, que estava rezando por aquele fiel defunto. Os cristãos desde sempre visitaram os cemitérios e rezaram pelos mortos. Isso está lá desde o início do cristianismo. E se nós, achando que sabemos mais, queremos corrigir a igreja de 2000 anos, só estamos dando prova de nossa soberba e de que nós estamos nos recusando a fazer parte desse corpo único de Cristo, que há 2000 anos é animado pelo Espírito Santo. Nós somos um só corpo. Esse é o mistério da comunhão dos santos. Nós professamos a nossa fé todos os domingos dizendo: creio na comunhão dos santos. Quer dizer o quê? Que eu, membro da igreja, estou unido àquelas almas do purgatório e às almas dos santos que estão no céu, e a vocês que são membros do corpo de Cristo e estão em estado de graça. Nós estamos unidos uns com os outros, pelo Espírito Santo, num só corpo. E o que nós fazemos afeta esses membros que estão lá no purgatório. É o mistério da comunhão dos santos. Nós cremos nisso. É a nossa profissão de fé. E não professá-la é não ser católico. Um só corpo, unidos pelo Espírito Santo, podemos fazer o bem, sufragar essas almas. Então, não deixe de rezar. Não deixe de rezar pelos falecidos de sua família,
mas também não deixe de se recordar daqueles falecidos que ninguém se recorda. Nossa Senhora em Fátima colocou em nossos lábios uma oração para que a gente nunca deixasse de lembrar as almas do purgatório. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, as almas do purgatório, e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem, aquelas almas no purgatório que mais necessitam, que mais precisam de nossa oração, aquelas que nós nem sabemos o nome, mas que mais necessitam. Socorrei principalmente as que mais precisarem. Levai as almas todas para o céu. Façamos a nossa preparação das ofertas.